Boa noite. Mais uma vez eu estou aqui para ler alguns textos e explicar a palavra de Deus. Espero que essa palavra possa ser uma palavra de conforto para a tua vida. Espero que essa mensagem seja uma mensagem de auxílio para te fortalecer na fé. O intuito desses vídeos não é, de maneira alguma, falar mal da Igreja Adventista. Não é, de maneira alguma, o intuito desse vídeo falar mal de pastores adventistas ou falar mal da obra, mas incentivar você, caro amigo, cara amiga, a estudar mais a palavra de Deus, a estar preparado da forma correta, a passar por um reavivamento e uma reforma do jeito que Deus colocou em sua palavra. Eu quero ler com você alguns textos aqui da Bíblia. O livro do Apocalipse é um livro excelente, porque é a revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que em breve devem acontecer. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Em Apocalipse capítulo 14, nós lemos a partir do verso 12 a seguinte mensagem: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha que texto magnífico, olha que texto lindo. Esse texto aqui, de forma muito clara, vem mostrando para nós que a paciência dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Você tem fé em Jesus, então você vai guardar os mandamentos de Deus. Mas quais mandamentos são esses? Os 10 mandamentos que estão no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 até o 17. E lá está o sábado também, o sábado do sétimo dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Então precisamos guardar esses mandamentos. Tá? Agora é interessante que Apocalipse capítulo 12, versículo 17, também tem um texto surpreendente. Olha só o que diz aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Olha que coisa interessante. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nossa! Então, Deus tem uma igreja, Deus tem um povo aqui na terra. E este povo é colocado por essas duas características. Primeiro, guarda os mandamentos, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E também tem a fé de Jesus, em Apocalipse 14, verso 12. Agora, um outro detalhe interessante é que em Apocalipse 12, 17, essas duas características são: guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Se você juntar esses dois versos, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, verso 12, você vai entender que mandamentos são os mandamentos, são repetidos. Mas fé de Jesus e testemunho de Jesus é a mesma coisa, meu amigo. Você tem que sustentar a fé em Jesus. E a fé em Jesus te leva à fé de Jesus, te leva a adquirir a fé de Jesus. A fé de Jesus está no testemunho dele. Testemunho dele. Mas o que é o testemunho de Jesus? Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 19, versículo 10, nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, o que é o espírito de profecia? O espírito de profecia, meu camarada, é, meus amigos, o espírito de Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia é um dom especial do Espírito Santo que ele conferiu à igreja de Deus na terra, a igreja que guarda os mandamentos. Essa igreja, ela recebeu um dom especial, que é o dom de receber sonhos e visões. É uma característica dos profetas. No livro de Números, capítulo 12, versículo 6, nos fala que Deus se manifesta, Deus fala, se apresenta a seu povo através de sonhos e visões. E isso ele faz de uma forma especial ao escolher uma pessoa ou um grupo de pessoas que ele dá esse dom, partilha esse dom. E através desse dom, essas pessoas conseguem ver as coisas de Deus, conseguem ouvir as coisas de Deus. Quando as demais pessoas não conseguem ver e nem ouvir, eles, de uma forma especial, por terem esse dom do Espírito, conseguem se comunicar com Deus. E Deus revela a eles, através de sonhos e visões, a sua mensagem. O povo de Deus, nos últimos dias, com essas duas características, de uma forma contundente,
e é revelado no mundo, foi levantado no mundo através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao passar pelo movimento milerita, que ocorreu a partir do ano de 1840 a 1844, uma jovem de 17 anos chamada Ellen G. White, Ellen Gold Raymond. Ellen Gold White foi depois que ela se casou, mas ela com 17 anos, ela recebeu o dom de profecia, e Deus a escolheu, Deus a separou do meio do seu povo para ser a sua mensageira especial. E através dessa idade, 17 anos, Ellen Gold Raymond começou a receber visões e sonhos. E essas visões e sonhos, hoje, elas estão aqui nesses livros. Praticamente as mensagens que ela recebeu estão aqui contidas nesse grande conflito. Eventos finais, Desejado de Todas as Nações, Fé e Obras. Existem muitos outros livros que ela escreveu. Em suma, nós temos 78 livros disponíveis em português que você pode baixar na internet ou que você pode comprar. Fora outros livros e cartas e escritos que ela tem publicado, que ela tem escrito e que ao longo do tempo seus editores começaram a publicar e disponibilizar para a nossa língua, o português. Ok. Bom, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante. Bom, se você faz parte do povo de Deus, o povo que guarda os mandamentos, sustenta o testemunho de Jesus, certo? Você pode entender que pela palavra de Deus, a definição que a Bíblia dá para pecado é 1 João 3, versículo 4. Né? Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, se o pecado é a transgressão da lei, e a Bíblia aponta um povo que guarda os mandamentos, logo, este povo estará vivendo uma vida santificada, uma vida de separação do pecado, certo? Mas se você está ouvindo hoje dos púlpitos da sua igreja que o pecado não pode ser vencido, certo? Que o pecado não pode ser abandonado, onde está a característica do povo remanescente? Bom, é jogado pelo ralo, né? Essa característica ela já perde o seu sentido. Porque onde está um povo que guarda os mandamentos e estão pessoas pregando que o pecado não pode ser guardado, ou seja, que os mandamentos não podem ser guardados totalmente. Isso é um absurdo, né? Então isso não tem lógica. Outra questão também, um detalhe importante, é a respeito dos testemunhos de Jesus, né? Se você tem vergonha de levar esses livros, de acreditar que Ellen G. White foi uma profeta de Deus, que Deus a usou de uma forma impressionante para levar uma mensagem única, uma mensagem de Deus para o povo de Deus, em termos de conselhos, de advertências, de avisos e reprovações. Se você não crer nisto, então, meu amigo, você não faz parte do povo de Deus. E mais interessante ainda é que Apocalipse 12, 17 fala que este é o remanescente. Se este é o remanescente é aquilo que sobra, aquilo que sobrou. O dragão estava a princípio irado contra a mulher, perseguiu a mulher desde o ano 538 até o ano 1798. E esta mulher na profecia representa a igreja. Então, o inimigo, Satanás, através dos seus agentes, tem perseguido a igreja de Deus ao longo dos séculos, mais de 1500 anos de história, praticamente, perseguindo essa igreja. Então, o que aconteceu dessa igreja, o que sobrou, sustentando as verdades que essa igreja manteve sob perseguição, sob prova e tribulação, foi um povo que Deus levantou. E hoje nós acreditamos que é o povo adventista do sétimo dia. Mas se o povo adventista do sétimo dia, que hoje totaliza cerca de, digamos, 18 milhões de pessoas, de seguidores, de fiéis no mundo inteiro, 18 milhões, será que eles são remanescentes da profecia? Bom, a palavra de Deus nos diz que se não tiverem essas duas características, não são remanescentes. Isso quer dizer o que, irmãos? Que somente aqueles que estão sustentando os testemunhos de Jesus e guardando os 10 mandamentos, não apenas dizendo que pode ser guardado, não apenas dizendo
que os 10 mandamentos precisam ser guardados, mas eles estão exemplificando em sua vida, certo? Esta é a verdade que eles estão guardando. Esses sim são remanescentes de Deus, certo? E eu quero ler para vocês aqui 2 versos aqui que está no livro de Romanos, tá bom? Romanos capítulo 9. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha que coisa interessante. O remanescente é que será salvo. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Olha que coisa interessante. Então, meus amigos, aqui em Romanos capítulo 9 está mostrando para nós que nem todos aqueles que são de Israel são de fato israelitas, certo? E ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. Tá? Então Deus ele traça as suas características no seu povo. E ele nunca diz que o seu povo é maioria. Não, de maneira alguma. A palavra de Deus, ela nos fala também que Jesus, ele disse que, respondendo uma pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? Você pode confirmar isso no livro de Lucas capítulo 13. Um certo homem chegou até o Senhor Jesus e perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Então ele respondeu, ora, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, certo? Porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam essa porta. Então, realmente são poucos. O livro de Lucas capítulo 12 também menciona que não temas, ó pequenino rebanho, porque Deus se agradou de dar a vocês o seu reino. Lucas capítulo 12. Então, realmente, o povo de Deus é sempre uma minoria aqui na terra, tá bom? Fica aí a minha dica, o meu recado para você, esta mensagem de Deus. Busque a Bíblia, a palavra de Deus, porque nela tem os 10 mandamentos. Busque também o Espírito de Profecia, procure ler os livros de Deus. Esses livros aqui, Fé e Obras, Eventos Finais, Grande Conflito, tá? São livros de Deus. São livros que Deus colocou e deixou para você, para que você possa entender melhor a palavra de Deus, para que você tenha uma vida mais espiritual, uma vida espiritual de qualidade, que possa honrar Ele, tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.